Olá, gente, estamos aqui em mais um Papo com Freixo, dessa vez direto de Brasília, não no Rio de Janeiro, e por uma razão importantíssima. Eu queria que participasse aqui, na Semana da Consciência Negra, o meu amigo convidado de hoje, deputado federal pelo PCdoB de São Paulo, Orlando Silva. Salve, mano. Firme. Meu grande amigo. Eu conheci o Orlando por sermos de um campo político, né? Enfim, progressista de esquerda antes, mas aqui em Brasília, esse ano, foi uma das grandes amizades que fiz. A gente trabalhou junto, onde a gente começou a estreitar esse laço no GT do pacote Moro, enfim, do debate penal, e hoje um laço de amizade muito importante para mim, muita admiração pela sabedoria política que o Orlando desenvolve aqui. É um deputado fundamental hoje na democracia brasileira. Você vê que isso é conversa de amigo. Quando o cara começa a elogiar muito, só amigo que elogia desse jeito. Por isso que eu não chamo qualquer um para cá, entendeu? E essa figura querida vai falar com a gente sobre desigualdade social e a questão racial. Orlando, o Brasil tem um passado escravocrata muito marcante, e eu gosto muito quando eu leio sobre história, que a gente se torna republicano sem deixar de ser escravocrata, né? É isso. A gente se torna republicano sem deixar de ser escravocrata. Não à toa, a gente ainda tem o justiçamento muito mais presente que a justiça. A gente tem a lógica do tronco, da vingança, da violência física. Quando um garoto negro do supermercado pega, né, ou furta um chocolate, o castigo é físico, e tem uma compreensão de que isso é possível. Isso é um passado escravocrata, né? O passado do tronco que habita a nossa república. Tem como separar a luta de classes da questão racial, Orlando? É difícil, viu? Primeiro, agradecer, irmão, a gente poder conversar um pouco aqui. Olha, quando debatemos a questão racial, vem sempre à minha memória, com aquela voz gutural muito forte que ela tem, o canto de Elza Soares, quando fala que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E vem sempre porque ela cantar isso em 2019 nos arrepia, mas o duro é que se você tentar voltar 100 anos atrás, seria arrepiante, 200 anos atrás, né? Porque atravessa a história do Brasil essa marca que ainda é muito profunda na alma do Brasil, no corpo físico e no plano simbólico dos negros brasileiros. Então, eu diria que o Brasil tem uma dívida histórica, uma dívida presente e que vai muito além do plano material, econômico, social, mas que, sobretudo, vai aí. Porque enquanto nós não enfrentarmos esse déficit de oportunidades de educação, de saúde, de emprego, de renda, de oportunidades, nós vamos ficar com esse eco muito forte. E isso penetra, Marcelo, em outros planos da vida, né? Claro. No plano da violência, que você conhece tão bem, no plano simbólico, né? Tem o plano da subjetividade. O que eu chamaria de plano simbólico, né? Isso impacta. O direito ao futuro, né? Forte, o direito ao futuro é desigual. Sonho, né? O direito do futuro ser tão desigual, isso é muito marcante, né? Claro. Então eu diria assim, há uma dívida histórica do Brasil. E para nós que somos marxistas, eu sempre argumento, porque é um debate até mesmo na esquerda. Eu sou daqueles que critica a mera racialização no embate político, mas sou daqueles que crê que não dá para dissociar a luta de classe, de gênero e de raça no Brasil. Exatamente. Porque tem países que isso pode não caber. É luta de classe, burguesia, proletariado, trabalhador, patrão. Mas, além disso, gênero, porque metade da população é mulher, e a opressão de gênero ela impede qualquer tipo de libertação na sociedade. E é estrutural. É estrutural. E no Brasil, a nossa formação sócio-histórica impõe a questão racial. Claro. Então, a nossa luta é classe, gênero e raça, imbricado. É desse jeito, enfrentando desse jeito, que a gente pode construir. Não tem como ter um projeto de sociedade, um projeto de democracia, sem emancipar mulheres, sem libertar o povo negro. E se você separar essa luta, né? É isso aí. Então, o debate das cotas, por exemplo, que é um debate muito atacado por um setor da sociedade, ele é um debate de restauração, né? Sim. Mas ele é um debate fundamental para o futuro. Sim, claro. Ele não é um debate que olha para trás. Claro. Ele é um debate que olha para frente. Claro. Se você pegar os dados, e a gente separou aqui alguns dados impressionantes, o debate de escolaridade, Orlando, você toca num ponto que para mim é fundamental. É o que a gente chama de racismo estrutural. Quando você olha para o sistema penitenciário, quando você olha para a escolaridade, quando você olha para a taxa de emprego, quando você olha para que sociedade é essa brasileira, e os números do IBGE
publicados agora reforçam o que a gente está dizendo, existe um racismo estrutural, ou seja, uma sociedade mais igual, que é o debate de classe, não tem como no Brasil acontecer sem a reparação, sem a política racial e de gênero. Que pode permitir oportunidades, que é o tema, né? Como você garante oportunidades. Nesse caso, eu considero que a experiência é boa. Os Estados Unidos, a turma copia muita coisa ruim dos Estados Unidos. E tem coisa boa que a turma não copia. A luta pelos direitos civis dos anos 60 foi uma luta muito importante feita pelo povo americano. Isso. E produziu o conceito de ações afirmativas. E se nós observarmos lá, teve resultado. Então, o Brasil, há pouco nós estávamos discutindo se era constitucional ou não permitir ações afirmativas. O Supremo teve que se posicionar, porque havia partidos, o DEM propôs que a sua inconstitucionalidade. E sem ações afirmativas, Marcelo, qual que é o problema? Claro. Por que a gente é contra só ter cotas sociais e não ter o recorte racial? Porque se tiver cotas sociais, tá bom. Vai colocar os mais pobres tendo oportunidade. E o pretinho, a pretinha, vai para o final da fila. Claro. Então, mesmo na cota social. Esse que é o ponto. Só a cota social não é suficiente. Por quê? Porque é uma história secular de opressão e de produção de desigualdades. Como você falou, no subjetivo, no simbólico, isso impacta até na motivação. E daí a falácia do debate da meritocracia num país de desigualdade estrutural como o nosso. E eu, do Rio de Janeiro, Orlando, sou testemunho de uma experiência muito válida da UERJ. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a primeira universidade a implementar cotas. Sim, eu lembro da Nilceia, que era uma da Nilceia, Freire. E a gente, que é uma querida amiga, pra você ter uma ideia, assim, os resultados da UERJ, da política de cotas, que você hoje já tem condição de medir, é um sucesso absoluto na produção acadêmica, na produção de conhecimento. Então, assim, é inquestionável o quanto a política de cotas, no sentido não só social, mas racial, deu resultado positivo. Isso está provado. E é importante saber que essa política ela está na mira desse projeto de destruição de direitos. Exatamente. No primeiro semestre, eu fiz aqui, Marcelo, um seminário com a deputada Áurea Carolina, de Minas Gerais, do PSOL de Minas, e nós fizemos um seminário trazendo especialistas que têm avaliado o impacto nas universidades das cotas raciais. Isso é importante por quê? Porque as cotas têm um período de validade e há necessidade de uma avaliação do impacto dessas políticas na universidade, no acesso do povo negro ao ensino superior. E o governo não está preparado, não está fazendo isso. A meu ver, já tentando criar um ambiente para negar a eficácia dessa política. Claro. Mas, felizmente, uma série de intelectuais negros na Universidade de Minas, a Nilma Lino, que foi ministra, pesquisadores da Universidade do Recôncavo, lá do Rio de Janeiro, muitos pesquisadores, têm demonstrado que há, sim, uma expansão muito significativa da presença de negros nas universidades. Claro. Já se mede a presença em algumas categorias importantes, porque também nós temos que chegar com o povo negro nas posições de mando. É um outro debate, reforma política, mas também nas carreiras e nos espaços de mais poder, que também existe isso na sociedade. As políticas afirmativas têm que servir para isso, para que a gente tenha gente afrodescendente, gente negra no Brasil, em lugares de mando e em lugares de poder. Nós queremos estar em todos os lugares. Assim como as mulheres falam que o lugar de mulher é em todos os lugares, nós temos que afirmar, o lugar do povo negro é em todos os lugares. Só para quem está assistindo a gente ter uma ideia do que a gente está falando, dados agora, atuais, escolaridade, Orlando, 4, esse dado me chamou... Chocante, né? Me chamou muita atenção, muito doído, né? 4 em cada 10 jovens negros entre 19 e 24 anos, que é uma idade muito decisiva na vida, né? Faz muito tempo que você já passou por essa idade, mas não terminam o ensino médio. Você imagina, a gente está dizendo... Tem defasagem de idade série, né? Isso quer dizer que 1 em cada 4 jovens negros, de 19 a 24 anos, eles não terminam o ensino médio. Né? Não é que não chega na universidade. Não termina o ensino médio. É o direito ao futuro. E o que é grave, Marcelo? Quando a gente está discutindo que o mundo capitalista, a economia capitalista, vive uma fase de reestruturação produtiva, que alguns chamam de revolução técnico-científica, indústria 4.0, esse dado que você traz, de você não concluir o ensino médio, significa o seguinte: uma parcela grande desses jovens estarão completamente desconectada da reestruturação produtiva, das novas tecnologias, das novas formas de emprego e empregabilidade. Então, esse gap, né, esse atraso que nós vivimos desde o início, desde a abolição da escravatura, que o povo negro ficou
saiu da senzala para a favela sem oportunidades? A República... Na primeira Revolução Industrial do Brasil, na quarta Revolução, nós pudemos continuar com essa desigualdade manifesta a partir da exclusão da formação escolar. Não, e não é à toa que a primeira Constituição republicana, e a gente, enfim, o mês de novembro, o mês da Consciência Negra e o mês da República também, o que é muito importante analisar as duas coisas ao mesmo tempo. Que república é essa, que república é essa? A primeira Constituição da República de 1891, ela consegue ser mais excludente do que a Constituição outorgada de 1824 do Império. Né? Porque ela, ao tirar mulheres, olha a questão de gênero, e tirar analfabetos, né, ela exclui uma parcela gigantesca do eleitorado popular, tira negros e tira mulheres do direito ao voto na República. Então, isso segue, isso que você está dizendo, assim, o dado escolar, ele não é um problema pedagógico, ele é um problema estrutural. Olha os dados sobre emprego que a gente teve agora no IBGE. Total desempregados no Brasil. Isso é bom também falar, Rolando. Você já estava aqui, é o meu primeiro ano aqui em Brasília, você já está aqui há mais tempo. Vocês enfrentaram uma batalha muito grande aqui da reforma trabalhista. Que era uma farsa, porque todo o argumento é modernizar a lei do trabalho. Para gerar emprego. Que 70% da lei já tinha sido modificado, não era a CLT original. Para gerar emprego. Não tem emprego gerado. O que teve foi geração de trabalho precário, informalidade e os números escandalosos de desemprego no Brasil. Vamos falar isso agora, né? Claro, porque o impacto é sobre os negros, sobretudo. E agora, vê, o governo apresentou uma suposta proposta de geração de emprego para jovem, que na verdade é uma outra reforma trabalhista. Exatamente. Uma medida provisória. 44 páginas. Está falando do pacote que o Guedes apresentou revoga agora. 60 itens da legislação trabalhista brasileira com o argumento de ser medida para proteger emprego para jovem. A ironia da história é que o artífice dessa proposta é o arquiteto da destruição de emprego no Brasil, que rasgou a CLT, que é o Rogério Marinho. Exatamente. Então, é como se fosse assim. Que é da equipe do desempregados, trabalhadores que estão na informalidade, no trabalho precário, está ruim, se prepare porque pode ser pior. E os negros, nesse ambiente, são os que mais sofrem, porque tem um nível de escolaridade média menor e o racismo estrutural da sociedade já impõe que, fazendo o mesmo trabalho, você tem uma remuneração menor por ser negro, que é um dado que o IPEA repete ano após ano nas suas pesquisas. Então, a crise social ela é um drama para todo o povo, mas para o povo negro é um drama ainda maior. E está aqui, ó, antes que falem, não é assim, é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo, mas o que o Orlando está dizendo está comprovado em números, gente. Olha para cá. Debate sobre emprego, IBGE. Né? Isso aqui não é o PCdoB, não é o PSOL, não é o DataPSOL que está dizendo. Estou falando do IBGE, ok? Total desempregados, 12,8 milhões. 12,8 milhões. Isso é mais do que a população de diversos países da Europa. Claro. Né? Negros desempregados, dentro desses, 64,3% são negros. De cada 3 desempregados, 2 são negros. É inacreditável. Total de brancos desempregados, 34%. Né? Então, é óbvio, a taxa de desemprego é uma tragédia no país inteiro, mas quem é que está, se você for fazer um raio-x lá, quem é que está desempregado, isso está absolutamente relacionado aos índices de acesso à educação e aos índices de emprego. E o que é pior, e a consequência, porque veja, 2/3 dos desempregados, ou seja, de cada 2, 3 estão desempregados, de cada 2 são negros dos 3. E o que é mais grave, quando a gente vai observar as taxas de desemprego, os jovens têm o dobro de presença com relação à população não jovem. E se você associa, Marcelo, jovens negros que estão em ano diferente da sua idade adequada na escola, 25%. não conclui o ensino médio, não chega ao ensino superior, jovens negros desempregados, foco da ação violenta do Estado. Vítimas do genocídio negro que atinge a juventude. Então, esse drama, essa tragédia que atinge a juventude brasileira, o povo pobre do Brasil, tem cor. Por isso que o novembro é hora de nós registrarmos a nossa indignação com esse drama que se arrasta por séculos no Brasil. Veja, dos 5 séculos da nossa história, 4 foi marcado por escravismo. Desses, 3 praticamente escravismo negro. Escravismo ou uma libertação contida. Isso. Por isso que é muito importante que você traga esse tema para o debate. Claro. Porque é importante, inclusive, Marcelo, que esse seja um tema não apenas dos negros,
O movimento negro tem que combater, mas os não negros, lideranças políticas como você, ter esse tema na agenda é muito importante, que é esse tipo de aliança que vai nos permitir superar o atual estágio de exploração e Orlando, de drama que vive o nosso povo. Você toca num ponto que eu acho que é fundamental, muito sensível, muito delicado, né? Nós passamos juntos do GT, que analisou as propostas do ministro Sérgio Moro e do ministro Alexandre Moraes, e a gente, inclusive, finalizou agora, está para vir para o plenário para votar. Nós tivemos vitórias ali extraordinárias, muito importantes, muito. O próprio debate da segunda instância, que está tomando conta da casa agora, a gente ali derrotou. Né? Ali a gente teve uma posição firme, constitucional, não casuística. Sim. Mais do que isso, a gente conseguiu derrotar a plea bargain, a gente conseguiu derrotar o excludente ilicitude. Porque se a gente pegar os dados de renda, o dado de renda, por exemplo, é impressionante. Né? Do próprio IBGE, brancos têm uma média de renda nacional de R$ 2.814, que é baixo, inclusive, e negros, 1.500. Né? Então, assim, há uma diferença de renda, de emprego, de escolaridade muito brutal. A gente conseguiu levar o debate estrutural do racismo para dentro do debate penal. Sim. Porque é óbvio. É o resultado final, mais perverso. O desdobramento desse drama social, dessa tensão, dessa tragédia, no direito à vida. É violento. E, em alguma medida, é um tema novo, mas nós precisamos levar em conta uma espécie de necropolítica. Sim. Porque... Aliás, acabei de ler o livro hoje, li no avião, Necropolítica. Plea bargain, que era barganha. Isso. Licença para matar, com essa história de legítima defesa preventiva, excludente de licitude, é mirar na cabecinha, para usar a expressão o governador do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, do povo jovem, pobre e negro da periferia. Por isso que a nossa resistência... É o tronco sofisticado. Claro. É o tronco sofisticado. Você está dizendo que você vai matar, você vai castigar fisicamente. A gente tem um presidente que defende a tortura. Defende abertamente a tortura, o que é crime. Agora, Marcelo, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito muito que cresceu a consciência da sociedade brasileira. Há, inclusive, mais estudos, mais dados na sociedade que mostram esse drama que existe, que tem uma dimensão social, mas tem um recorte racial muito acentuado. Mas eu acredito que é necessário nós garantirmos na agenda do nosso campo político, do campo popular, do campo progressista, garantirmos com centralidade o combate ao racismo estrutural, ao racismo institucional. Inclusive, na semana passada, 7 deputados de 5 partidos de esquerda, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, apresentamos um projeto de lei para combater o racismo institucional. Mas nós temos que ter esse tema na agenda pública. Eu espero te ver como prefeito do Rio de Janeiro, liderando politicamente esse combate. Porque, como disse, o movimento negro brasileiro tem que ter isso com centro, mas nós temos que ter mais alianças. Por quê? Porque nós precisamos ter uma agenda que, inclusive, garanta uma maior representatividade dos negros na política. Isso só vai se dar quando a gente construir mais aliados para mudar a lei. Assim como as mulheres criaram mecanismos de ampliação da participação, nós também temos mais negros na política como forma da gente dar visibilidade ao nosso tema, à nossa agenda, em aliança com gente comprometida com o povo. Orlando, isso que você está falando para mim, a gente caminha para terminar, é, para mim, o ponto mais central da nossa organização política nesse sentido. Tu é um irmão aqui, de laço pessoal, inclusive, a gente tem muita afinidade política. Ninguém está discutindo o protagonismo. Né? O protagonismo da luta contra o racismo é do povo negro. Isso não tem debate sobre isso. Mas essa não pode ser uma luta só do povo negro. É muito delicado para mim estar falando isso por ser branco. Mas eu nasci na periferia. Eu tenho essa cara de Cosme Velho Laranjeiras, mas eu nasci na periferia, você sabe disso. Né? Eu nasci num morro, fui criado na Zona Norte, na periferia, trabalhei em presídio 30 anos da minha vida. Né? Toda a minha luta por direitos humanos é uma luta do lado do povo negro. Né? É muito importante que essa luta seja ampliada por bem de todos. O protagonismo é indiscutível. Ninguém está debatendo o protagonismo, ninguém está debatendo, né, quem fala, de onde fala. Não é esse o debate. Agora, essa é uma luta muito central. Essa é uma luta que precisa ser muito mais ampla do que a gente conseguiu fazer até hoje. Com certeza. Nós sabemos que a população brasileira, a maior parte, é formada por chamados pretos e pardos. Isso. Os pretos, digamos assim. Mas nós ainda temos uma caminhada a fazer. Eu não, por acaso, introduzi esse tema da representação política, porque eu sou um elemento crítico, eu sempre falo das reuniões com o movimento negro. Nós temos que ter um projeto de participação política, um projeto de poder político. Isso não vai acontecer se nós aceitarmos o cantinho. Exatamente. Ficarmos nós conosco. O conforto do canto não serve. Nós conosco em diálogo com outros que venham dar suporte à nossa luta. Nós não precisamos de que
sejam porta-vozes da nossa demanda, nós precisamos ter muitos aliados para que possamos transformar em realidade uma participação mais efetiva. E esse é um caminho para enfrentar o drama, a crueldade que vive o nosso povo. Mas temos que ter fé, esperança, combatividade e luta para que tenhamos dias melhores. E alegria, que é uma coisa que esse sujeito carrega de forma inconteste, o que é muito importante para a luta política. Amigo, irmão, obrigado. Orlando Silva, deputado federal do PCdoB. A gente está falando aqui de Brasília, no nosso canal do YouTube, no nosso podcast. Divulguem, assistem toda segunda-feira. Obrigado, dia 20, gente. Deixa eu interromper aqui, quebrar o Diga, protocolo. pode. Dia 20 é o Dia da Consciência Negra. Na tua cidade vai rolar uma atividade, uma manifestação. Cola junto para homenagear Zumbi, denunciar o racismo, o preconceito, a discriminação e juntar com o povo negro para lutar por dias melhores. É isso, gente. Obrigado.